Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, né, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu tinha combinado com vocês de lançar essa aula na quarta-feira. A gente está no domingo, eu estou gravando essa aula no domingo, em decorrência, em que pese o feriado que nós tivemos na sexta-feira. Eu estou com a minha agenda extremamente comprometida com tudo, sobretudo em relação às questões envolvendo ali minha dissertação, né, do mestrado. Então, eu peço desculpas por não ter conseguido lançar essa aula para vocês anteriormente. Essa aula corresponde à nossa aula de segunda-feira, né, segunda-feira passada, é, e a gente está falando de partidos políticos, né? Esse é o ponto que a gente está enfrentando. E na aula de hoje a gente vai buscar aqui terminar esse importante tema dentro da nossa disciplina e, querendo ou não, avançarmos aí em relação aos nossos estudos do direito eleitoral, perfeito? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu já tinha mandado esses slides para vocês ali na nossa aula, né? Então vamos lá. Deixa eu só aparecer, bem, apareceu aí para vocês, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse importante vínculo, né, jurídico existente entre o partido político e o seu filiado, ou seja, aquele seu associado, o cidadão e o partido, a entidade partidária. A filiação nada mais é do que o estabelecimento deste vínculo jurídico existente entre esses corpos, né? De um lado, cidadão, e de outro lado, entidade partidária. Pois bem, existe uma série de regulações, né, sobre essa matéria, sobretudo ali diante dos artigos 16 até o artigo 22 da nossa Lei 9.096 de 95, que é a nossa chamada Lei dos Partidos Políticos, e também tem alguns institutos dentro dos próprios estatutos, né, dos próprios regimentos dos partidos políticos, perfeito? Então, além da nossa lei do partido político, querendo ou não, nós temos ali também, dentro dos próprios estatutos dos partidos, como que se faz a filiação. Pois bem, um primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês é que existe uma paridade, uma igualdade absoluta entre os filiados dos partidos, tá? Ou seja, a partir do momento em que eu e você somos filiados a tal partido A, nós dois temos os mesmos direitos e os mesmos deveres em relação a essa instituição, a essa agremiação partidária, conforme o próprio artigo 4º da Lei dos Partidos Políticos, beleza? Um ponto também que a gente tem que destacar desde o primeiro momento é que só pode filiar-se quem estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos, tá? Então, a gente tem essa ideia em relação à validade do ato, quando você tiver todas as questões envolvendo direitos políticos, né? Se esses direitos políticos estiverem suspensos quando da filiação, o ato não vai ter validade. Então, você precisa ter o gozo pleno dos direitos políticos como cidadão ou como cidadã, perfeito? Caso não o tenha, querendo ou não, nós temos ali um ponto bem específico que este ato de filiação não será válido. E aqui eu destaquei para vocês um RESP, né, que vem lá para nós do TSE, que fala para nós, ó, é nula a filiação realizada durante o período em que se encontram suspensos os direitos políticos e decorrência de condenação criminal transitada em julgado, por exemplo, tá? Então, se você não estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos, você não poderá se filiar. Se filiou, este ato é nulo, perfeito? Não terá validade. Além disso, nós temos os requisitos legais estabelecidos pela lei dos partidos políticos, né? Por exemplo, esse pleno gozo dos direitos políticos, mas também você precisa preencher ali os requisitos internos do seu partido que você está objetivando a sua filiação. Isso se dá principalmente, sobretudo, né, em relação à questão da filiação partidária. Então, a partir do momento em que o partido tem uma autonomia partidária para prever ali a sua organização, a sua ideologia, etc., é nítido que o partido pode sim estabelecer regras e critérios para que as pessoas busquem a sua filiação, perfeito? Isso tem que ser fixado dentro do estatuto do partido político. Mais um ponto que a gente tem que destacar também, desde sempre, é que não pode ter atos discriminatórios dentro desse estatuto, ou seja, dentro dessa conduta de selecionar mais ou menos as pessoas que têm a mesma ideologia, que buscam têm as mesmas ideias, essas ideias sob nenhuma hipótese, isso é vedado pela lei, tá? Não pode ter critério discriminatório, abusivo,
que impliquem no ferir, né, de direitos fundamentais, direitos humanos, e essa limitação é nítido que ocorre dentro da autonomia da vontade do partido, em decorrência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, isso daqui é pacífico tanto na doutrina quanto perante o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento em que este partido político tem alguma coisa dentro do estatuto que é discriminatória ou que é abusiva, isso daí é visto para nós, do direito, Supremo Tribunal Federal, como algo que não pode estar previsto dentro desse estatuto partidário, perfeito? Uma outra questão que a gente tem aqui, que a gente precisa colocar, né, em relação ao ato de filiação. O ato de filiação ele vai ter ali efeitos a partir do momento em que este partido levar, né, este ato de filiação para os órgãos da direção partidária de âmbito nacional, estadual ou municipal, perfeito? Então, é nítido que esse efeito de filiação, né, você pode levar ali em decorrência tanto no âmbito municipal, ou seja, na sua zona eleitoral, na sua junta eleitoral, seja também no âmbito estadual, perante o TRE, né, seja perante também o TSE, que é o nosso âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, perfeito? É muito interessante porque hoje em dia nós temos um sistema dentro da Justiça Eleitoral que se chama Filia Web, tá? Vocês daí precisam, vocês digam, o partido e o filiado, eles precisam ali preencher este formulário, entre aspas, do Filia Web, que é uma plataforma, vamos dizer assim, vinculada ao sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Nossa Justiça Eleitoral é uma justiça excelente, né? Nosso parâmetro é um parâmetro muito alto. Então, hoje nós temos tudo isso de forma sistematizada, e esse sistema do Filia Web, ele vai remeter aos juízes eleitorais, né, das respectivas, circunscrições, né, que pertence ali a relação dos nomes dos filiados e tem que conter ali alguns dados, como, por exemplo, a data da filiação, o número em relação ali contendo os títulos eleitorais, perfeito? As sessões em que cada um desses filiados que estão buscando, de fato, essa filiação, estão ali inscritos, e essa remessa, na verdade, ela é feita para o juiz eleitoral, para que ele faça o arquivamento, a publicação e o cumprimento dos prazos de filiação partidária para o efeito ali de candidaturas a cargos eletivos, perfeito? Então, nós temos aqui esta questão, que é um ponto muito interessante, beleza? Em decorrência também disso, cabe aos órgãos, né, de direção partidária de âmbito nacional, estadual e a Justiça Eleitoral, né, disponibilizar de forma eletrônica o acesso a todas as informações de seus filiados, conforme está destacado aí no slide de vocês, né, constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas ao seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no cadastro de pessoa física, endereços, telefones, entre outras. Então, tem um sistema, e esse sistema, perante a Justiça Eleitoral, é um sistema que deve fornecer ali todas essas questões de todos os filiados dos partidos políticos, tá? Então, a gente pode dizer que, em relação ao partido, não existe um sigilo dos dados entre o partido e as pessoas que são filiadas. Existe uma transparência, uma publicização muito severa deste ato, beleza? Pois bem, avançando um pouquinho aqui na nossa aula, a gente pode dizer aqui, ó, que pode ocorrer de uma pessoa ter deferido a sua filiação, mas do órgão da direção partidária não inserir os seus dados no Filia Web, ou seja, no sistema eletrônico. Nesse caso, vai facultar o prejudicado requerer de forma direta à Justiça Eleitoral a inclusão dos seus dados ali no sistema, ou seja, demonstrar a sua própria filiação, beleza? Além disso, nós temos uma súmula muito importante que traz uma revolução, vamos dizer assim, né? No âmbito do TSE, que é a súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, que fala que a filiação pode ser demonstrada por outros elementos de convicção. Então, nós temos aqui, na doutrina e também na leitura da jurisprudência,
algumas possibilidades que são umas possibilidades, vamos dizer assim, um pouco mais excepcionais, tá? Ou seja, pode admitir, sim, uma prova de filiação, desde que ela seja feita por certidão emanada de cartório eleitoral, que é revestida de fé pública, pelo comprovante de entrega ali ao interessado quando seu ingresso na agremiação, pela ficha de inscrição ou filiação ao partido político, por mensagens de aplicativos de conversa ou mensagens como WhatsApp e Telegram. Isso daí foi um julgado de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, mas é preciso que estes documentos, como está destacado aí para vocês no slide, sejam inequívocos e tenham sido constituídos de forma prévia, tá? Então, embora esses documentos são particulares e produzidos de forma lateral, a exceção é a troca de mensagens, por exemplo, no WhatsApp, né, que existe uma bilateralidade, não se pode recusar aos referidos documentos e idoneidade, ainda que de forma relativa, para comprovar a filiação. Então, nesse rumo, a Corte Superior Eleitoral, ela entendeu, né, que era extremamente demasiado exigir a prova de filiação partidária, que só pode ser feita pelo depósito das listas dos filiados a ser feitas pelos partidos. Então, existe ali uma questão que foi vista pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, desculpa, como extremamente formal, beleza? Então isso, querendo ou não, foi suavizado, né? Hoje em dia nós temos alguma questão em relação à suavização dessa filiação, desse algo formal que eu estava destacando para vocês, mas antes nós temos ali um ponto de atenção muito grande, tá? Por quê? Porque a ficha de filiação partidária e a declaração unilateral de dirigente de partidos não são aptas a comprovar e a regular ali a tempestiva filiação. Então nós temos ali uma lição proveniente do TSE que fala o seguinte, ó: de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nem a ficha de filiação partidária, nem a declaração unilateral de dirigente de partido são aptas a comprovar a regular e tempestiva filiação. Então, nem a ficha de filiação partidária, nem a declaração unilateral do dirigente serão suficientes para a comprovação em relação à filiação. Mas este julgado, que era um julgado extremamente rigoroso, né, ele foi sendo suavizado, né, e aqui a gente tem uma lição, por exemplo, de 2018, ou seja, 10 anos depois desse julgado que eu estou destacando para vocês, que fala o seguinte, ó: no caso, o Tribunal ACO deferiu o pedido de registro da candidatura ao cargo de deputado federal, por entender comprovada a filiação partidária com base em contexto probatório variado, composto de elementos unilaterais, quais sejam, né, ficha de filiação, ficha de inscrição de pré-candidatos, declaração de dirigente partidário. Isso tudo é unilateral, né? E de provas bilaterais, mensagens de aplicativo de conversas instantâneas, no caso o WhatsApp, foi utilizado dentro desse julgado, tá? Cujas datas são anteriores ao prazo legal de 6 meses. Vocês vão constatar que, para a pessoa filiada concorrer ali a algum mandato, ela precisa ter uma filiação prévia, anterior a 6 meses do pleito. Então, aqui são provas unilaterais e provas bilaterais que não são, novamente, são suficientes dentro da visão mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, como uma forma de se comprovar a filiação partidária, tá? Então, por mais que a gente tenha um ponto de atenção dentro desse julgado de 2008, isso tem sido flexibilizado, né? Então, o que o TSE fala? Ó, nos termos do verbete sumular 20 do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados, do que trata o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, pode ser realizada por outros elementos de convicção, inclusive pelo conjunto harmônico de indícios de provas unilaterais e bilaterais, tal como se verifica no caso dos autos. Então, é nítido que nós temos, sim, um processo de registro de candidatura que a gente tem reconhecido já a filiação partidária evidenciada por esse conjunto, por esse contexto probatório variado, seja por provas unilaterais, seja por provas bilaterais. Então, hoje, nós temos, sim, uma flexibilização em relação a esse formalismo, que era um formalismo muito severo do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Falar um pouquinho de desfiliação partidária. Pois bem, para a pessoa que é integrante do partido político se desfiliar desse partido, faz-se necessário uma comunicação escrita aos órgãos de direção municipal e também ao juiz eleitoral da zona em que este indivíduo se encontra inscrito, perfeito? Decorridos do prazo ali de 2 dias da data da entrega da comunicação,
o vínculo entre cidadão e partido, ele é extinto na regra do artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos. Perfeito? Só que, além disso, nós temos, em certos casos, a desfiliação como algo automático e não algo provocado por esse agente. Quais sejam os casos, né? 5 casos. 1, a morte, perda dos direitos políticos, expulsão, outras formas previstas no estatuto partidário, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 48 horas da decisão, e filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. Então, nós temos o cancelamento que ele é manifesto e o cancelamento automático dentro dessas hipóteses. Eis a desfiliação partidária, perfeito? A suspensão partidária, vamos lá. Pois bem, na suspensão, é muito interessante a gente destacar, porque dentro da questão da extinção, né, desculpa, da desfiliação, nós tínhamos ali algumas questões relacionadas à perda de direitos políticos, né? Então, a partir do momento que o indivíduo perde esses direitos políticos, esse vínculo cidadão e partido, ele é extinto, perfeito? Contudo, nós temos a possibilidade, né, desses direitos políticos, isso é muito mais comum, claro, né, deles serem suspensos. E a partir do momento em que os direitos políticos de eventual cidadão forem suspensos, nitidamente nós não estaremos diante da desfiliação, mas sim da suspensão desta filiação, perfeito? Então, dentro disso, nós temos essa lição proveniente do Tribunal Superior Eleitoral que fala o seguinte, ó, registro, candidato, vereador, condenação criminal, suspensão de direitos políticos, perfeito? Então é diferente da desfiliação lá, como a gente estudou agora. Filiação partidária, conforme decisão proferida por esta Corte Superior no julgamento do caso Bellinati, conhece o caso Bellinati, né? Que se fundou, inclusive, no Acórdão 12.371, relator do ministro Carlos Veloso, subsiste filiação anterior à suspensão dos direitos políticos. Então, não se tratando de nova filiação, mas de reconhecimento de filiação anterior, que esteve suspensa em razão de cumprimento de pena. Tem-se entendido, como atendido, né, o requisito do artigo 18 da Lei 9.096 de 95. Beleza? Então, nós temos, sim, essa questão de que, a partir do momento em que os direitos políticos forem suspensos, nitidamente, nós teremos a suspensão da filiação partidária e não a desfiliação. Beleza? Então, durante este período de suspensão dos direitos políticos, né, o filiado, que é o filiado suspenso, tendo em vista a própria suspensão dos direitos políticos, ele não pode praticar qualquer ato privativo como se ele fosse ali o filiado regular, como se a sua filiação estivesse perfeita, sem nenhuma questão, beleza? E ele também não pode exercer, por ele estar com os direitos políticos suspensos, isso é nítido, né? Exercer cargo político ou de direção dentro do próprio organismo partidário. Então ele não pode ter movimentos, manifestações políticas dentro desse bojo partidário, tá? Ele também não vai poder se candidatar a cargo político eletivo de uma forma muito tranquila também, eu imagino que vocês bem saibam disso, beleza? Aqui nós temos um ponto muito interessante, que a gente pode chamar, né, de dupla filiação partidária ou de pluralidade de filiação partidária. Ou seja, é o caso de um indivíduo ser filiado a um partido e se filiar a um outro partido político, ou em vários outros partidos políticos, tá? Vamos entender como que isso funciona, porque aqui nós temos alguns aspectos bem pontuais, bem interessantes sobre isso, beleza? Perfeito. Isso daí tá lá no inciso 5º desse nosso artigo que a gente está estudando, né, artigo 22 da nossa lei dos partidos políticos, né, nós temos a seguinte questão, que é aquele que, estando filiado a uma agremiação partidária e ele se engajar em uma outra agremiação partidária, ele tem um dever legal, a lei determina isso, tá? De comunicar esse fato ao partido que deixa e ao juiz da sua respectiva zona eleitoral para que a filiação primária, ou seja, esse primeiro vínculo partidário, seja cancelada, ou seja, seja cancelado este primeiro vínculo partidário e que continue preservando, né, permanecendo ali o segundo vínculo partidário. Perfeito? Se ele não fizer logo após a nova filiação,
a gente tem a configuração daquilo que a gente chama de duplicidade de filiação partidária. Por quê? O mesmo indivíduo, o mesmo cidadão, ele está afiliado a dois partidos políticos que ele estará constando em duas listas que são enviadas à Justiça Eleitoral por ambos os partidos políticos, perfeito? Nós temos uma regra muito interessante sobre isso daqui, desculpa, que é a seguinte: a segunda filiação cancela de forma ali, vamos dizer assim, não automática porque precisa da comunicação, mas a segunda filiação prevalece em relação à primeira, beleza? Então, dentro desse parágrafo único do artigo 22 da nossa lei dos partidos políticos, havendo essa coexistência das filiações partidárias, a gente vai ter a ideia de que a segunda, né, a mais recente, ou a terceira, ou a quarta, porque pode ter uma pluralidade em relação à filiação partidária, é o que vai prevalecer, né? Então, vamos supor, o indivíduo se filiou a determinado partido político em 1985 e se filiou a outro partido político em 2002. Se ele não comunica o partido, a direção partidária e o juiz da sua zona eleitoral, pelo parágrafo único do artigo 22 da lei dos partidos políticos, qual partido vai prevalecer? Não é o mais antigo, mas sim a filiação mais recente, e a Justiça Eleitoral deve cancelar todas as filiações anteriores à última, perfeito? Então, vamos supor, se esse indivíduo se filia em 75, em 2002 e 2018, a Justiça Eleitoral faz com que prevaleça essa filiação de 2018 e extingue as outras duas anteriores, perfeito? Então, nós temos, sim, esta questão. Então, antigamente, nós tínhamos, por exemplo, um entendimento de que todas as filiações deveriam ser canceladas. Esse entendimento ele resta superado, tá? Então prevalece sim a última filiação, sendo que as outras sim, aí sim, né, elas serão canceladas. Mas o grande ponto, né, aqui é um ponto mais doutrinário, talvez, de discussão, que é uma discussão interessante, e se houver uma sucessividade entre as diversas filiações, ou vamos imaginar, em outras palavras, e se essas filiações tiverem ocorrido no mesmo dia? Ou seja, o indivíduo se filia ao partido A e o partido B na data de 4 de abril de 2021. Como que fica esta questão? Pois bem, nesse caso, que é um caso muito específico, né, o artigo 23 da resolução do TSE número 23.596 de 2019 determina que o juiz eleitoral expressa, vamos lá, notificação ao filiado, né, notificações ao filiado e aos partidos políticos envolvidos, para que ambos ou aliás, ambos não, mas para que este celeuma, né, se manifestem sobre a questão em comento, né, e a partir das respostas das manifestações, também com observação do Ministério Público Eleitoral, o juiz vai decidir ali, abrindo-se as seguintes alternativas para dar uma resposta a este interessante caso, né? Ele pode manter uma das filiações, se, com relação a outras, existirem indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de filiação ou na sua retificação. Ele também pode manter a última filiação se ficar evidenciado que não houve simultaneidade, perfeito? Então vamos imaginar aqui que tenha ocorrido ali com algumas horas, desculpa, de distância, pode sim verificar a última filiação conforme o nosso parágrafo único do artigo 22, beleza? E ele também pode cancelar todas essas filiações se ficar configurada a simultaneidade. Muito comum isso também, né? Se o juiz e a juíza, dentro da análise do caso concreto, não conseguir identificar qual foi a primeira filiação, pode cancelar ambas as filiações por uma questão até lógica, né? E ele também pode cancelar todas as filiações se os interessados não se manifestarem. Partidos políticos envolvidos e o cidadão que se filiou a esses partidos políticos com simultaneidade, perfeito? Então ele pode cancelar em caso de simultaneidade, em caso de não manifestação, ele pode deixar a última filiação se houver ali a possibilidade de se identificar qual foi a primeira e qual foi a segunda, e também em casos de fraude, né, abuso, essa questão de fraude, de falsificação de documentos, essas questões mais específicas, aí nós também temos ali o cancelamento, a desfiliação nesse sentido. Beleza?
Então, a gente finaliza, né, esse primeiro ponto de filiação, suspensão, essas questões dos integrantes desses partidos políticos, e agora a gente vai falar um pouco de propaganda partidária e intrapartidária. Pois bem, propaganda partidária. Vamos lá. Todos os partidos políticos, eles têm assegurado o acesso gratuito ao rádio e à televisão. Isso daqui é um direito que se chama direito de antena, e a previsão desse direito de antena está lá no parágrafo 3º do artigo 17 da nossa Constituição Federal. Aqui a gente tem uma definição em relação à propaganda partidária. Vamos lá, ó. Consiste a propaganda partidária na comunicação estabelecida entre o partido e a sociedade, na qual são divulgados a ideologia abraçada pela agremiação, seus projetos e programas. A finalidade da propaganda partidária é facultar aos partidos a exposição e o debate público de seus projetos e metas, dos valores que defende, de seu programa e dos meios para que ele seja realizado, enfim, de suas propostas para o desenvolvimento da sociedade, beleza? Então, a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, ela foi extinta por uma lei, que é uma lei recente, de 2017, a nossa lei 13.487, foi uma mini-reforma eleitoral, que está lá no seu artigo 5º, tá? Que revogou os dispositivos da lei dos partidos políticos, que é uma lei de 95, né, como vocês bem sabem, que dispunham sobre ela dentro dos artigos 45 até o artigo 49 da lei dos partidos políticos, tá? Ou seja, os recursos alocados para custeio dessa propaganda partidária, eles na verdade foram extintos, mas eles foram realocados, tá? Eles foram realocados para o nosso FEFEC, ou seja, para o nosso Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é algo que nós estudaremos aí mais para frente, beleza? Só que nós temos a propaganda partidária e nós temos a propaganda intrapartidária. O que é a propaganda intrapartidária? Antes do dia 15, né, de agosto do ano da eleição, ou como foi o ano passado, nós tivemos ali algumas alterações em relação ao calendário eleitoral, em decorrência da pandemia, mas antes do dia 15 de agosto do ano da eleição, via de regra, né, faculta-se aos postulantes à candidatura, ou dos candidatos a candidato, né, a realização de propaganda intrapartidária, perfeito? Isso é uma regra prevista lá na nossa lei eleitoral, no artigo 36, parágrafo 1º, tá? Que vai dizer para nós o seguinte: ao postulante a candidatura a cargo eletivo, é permitida, assim, a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação do seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Ou seja, é uma propaganda dentro do próprio partido para eventual candidato que queira sair como candidato de fato, tá? Então, a pessoa que não é candidato, mas está movimentando-se na estrutura do partido, no interior do partido, para que tenha ali, sim, a sua candidatura homologada, vamos dizer assim, aceita pelo partido, beleza? Então, essa propaganda, ela não vai ser direcionada aos eleitores, aos cidadãos, de forma alguma, mas sim ali aos filiados desses partidos políticos, perfeito? Então, nós temos essas questões. Um ponto que eu queria destacar aqui para vocês desde sempre é o seguinte, que a escolha dos candidatos ali pelos partidos, a gente tem uma regra que essa escolha tem que ser feita lá, ela não terá que ser feita, ela deverá ser feita no período de 20 de julho a 5 de agosto em cada ano ali que se realizarem as eleições, as nossas convenções partidárias, via de regra. Ou seja, nós temos um vácuo de 20 de julho até 5 de agosto de cada ano em que as eleições ocorrerem, tá? Isso também foi aprovado numa mini-reforma eleitoral, só que não é mini-reforma de 2017, mas sim a mini-reforma eleitoral de 2015, beleza? Essa propaganda intrapartidária, ela pode, né, somente ser realizada 15 dias que antecedem a data prevista para a convenção do partido, que novamente, via de regra, acontece do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano, tá? Do ano eleitoral. Então, 15 dias antes da convenção do partido. Seu desvirtuamento com a relação da propaganda eleitoral endereçada aos seus eleitores e não aos convencionais, ou seja, esses membros, né, que vão participar da convenção partidária, rende ensejo, sim, a sanção prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições,
ou seja, existe a possibilidade de se caracterizar a propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, a propaganda eleitoral, aspas, antecipada, conforme julgado do TSE, que aparece para nós. Ó, os limites da propaganda intrapartidária foram ultrapassados, pois a referida propaganda eleitoral antecipada, por meio de outdoor fixado em caminhão, estacionado em via pública em frente ao local designado para a convenção partidária, de forma ostensiva e com potencial, sim, de atingir os eleitores. Então, isso não pode acontecer. Essa propaganda partidária tem que ficar ali no bojo, no interno, no interior dos partidos políticos. Se ultrapassar essa barreira fixada pela lei, existe sim a possibilidade da sanção por propaganda eleitoral antecipada, beleza? Além disso, ponto muito interessante é o parágrafo 1º do artigo 36A da Lei das Eleições, que proíbe a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sendo sim, porém, permitida a cobertura dos meios de comunicação social. Beleza? Vamos avançar aqui mais um pouquinho em relação agora a falar de fidelidade partidária, que é um ponto muito interessante. Vamos lá. Vamos lá, então. Fidelidade partidária. Primeiro, a gente vai começar com o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, que coloca para nós que o Estatuto do Partido Político deve estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. Beleza? Então, nós temos ali um princípio, né, que vai conferir, sim, novos contornos em relação à nossa, vamos dizer assim, representação política. Por quê? Porque este princípio da fidelidade partidária vai impor que a pessoa que possui esse mandato, né, o mandatário popular, paute, sim, a sua atuação pela orientação programática do partido pelo qual foi eleito, via de regra. Então, você vai votar em determinado candidato, mas esse candidato ele tem que seguir, sim, as questões internas estabelecidas do partido político, tá? Isto é uma regra, é um princípio previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Por quê? Todo o nosso sistema, ele é formado por essa ideia de... E é muito interessante, né, quando a gente confronta isso com a nossa realidade. Só que a intenção é confrontar essa ideia de pessoalidade, afastar essa ideia de projetos pessoais, projetos autoritários, projetos que determinado mandatário, né, se coloca como algo absoluto, ou seja, não existe mais uma democracia, tanto no interior do partido quanto fora desse partido, em que é um projeto pessoal de propagação do governo, ou seja, no governo, melhor dizendo. Aqui a gente tenta barrar isso com a ideia de fidelidade partidária. Dentro da democracia, a gente vai colocar que a ideia do debate político deve ter foco à realização de ideias e não de projetos pessoais, perfeito? Então a fidelidade partidária tenta colocar ali uma baliza em relação a isso. Se está falhando ou não, a gente precisa analisar o nosso contexto prático e ali fazer algumas críticas, se for o caso, tá? Pois bem, no plano infraconstitucional, nós temos o artigo 25 da nossa Lei 9.096 de 95, a Lei dos Partidos Políticos, que fala o seguinte para nós. Vamos lá. O Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com o desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as suas prerrogativas, cargos e funções que exercem em decorrência da representação e da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Perfeito? Então, nós temos aqui uma importante lei, né, o artigo 25, que coloca para nós, de fato, um próprio conceito, né, do que seria essa ideia de fidelidade partidária. Perfeito? Isso no artigo 25 a gente tem isso, no artigo 26 nós temos uma outra lição muito importante, que vai falar para nós que perde automaticamente a função ou o cargo que exerça
na respectiva Casa Legislativa, em virtude de proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito, beleza? Então, nós temos aqui essa ideia de infidelidade partidária que pode gerar a perda de mandato dentro de algumas circunstâncias, perfeito? Isso daqui é um ponto muito polêmico. A gente tem uma discussão desde a origem, né, de toda essa questão, que é acerca dessa perda do mandato por quebra de fidelidade partidária, beleza? Então, a gente tem, dentro do artigo 55 da nossa Constituição Federal, como causa de perda de mandato parlamentar, a ideia de infidelidade partidária, beleza? Desculpa, falei caquinha. A gente não tem, tanto no artigo 25 da nossa ideia da lei dos partidos políticos, quanto no artigo 55 da lei da nossa Constituição Federal, a ideia de perda de mandato partidário, né? Perda de mandato eletivo, desculpa, por inobservância de fidelidade partidária, beleza? Então, isso daqui, a gente tem algumas polêmicas, e a gente vai começar com a interpretação, que é uma interpretação que a gente pode colocar, né, como antiga, e como a gente pode ver essa interpretação hoje. Primeiro ponto, Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele acolheu a tese, né, que a gente está colocando, em outubro de 1988, 89, desculpa, por maioria, o mandato de segurança número 20.927-5, relatado pelo ministro Moreira Alves, e também ali o de 2916, que foi de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Qual que é a ideia? O ministro Moreira Alves, ele salientou que na atual Constituição, não se adota o princípio da fidelidade partidária, o que tem permitido a mudança de partido por parte de deputados sem qualquer sanção jurídica e, portanto, sem perda de mandato. Então, no primeiro momento, a infidelidade partidária não poderia gerar a sanção da perda do mandato, ou seja, o mandato ficar com o partido político. Por quê? Porque a Constituição não tinha falado nada em relação a isso, e ele esclarece, ó. Ora, se a própria Constituição não estabelece a perda do mandato para o deputado que é eleito pelo sistema de representação proporcional, muda de partido e, com isso, diminui a representação parlamentar do partido, porque se elegeu, e se elegeu muitas vezes graças ao voto da legenda, quer isso dizer que, apesar da Carta Magna dar acentuado valor à representação partidária, não quis preservá-la com a adoção de sanção jurídica da perda do mandato para impedir a redução da representação de um partido no parlamento. Se quisesse, bastaria ter colocado essa hipótese entre as causas de perda de mandato, que alude lá no artigo 55 e o seu rol, perfeito? Só que nós temos a nossa ideia de interpretação atual, porque em março de 2007, nós temos ali uma consulta formulada pelo Partido da Frente Liberal, que é o nosso antigo PFL, né? E o Tribunal Superior Eleitoral ele fixou o entendimento segundo o qual os partidos políticos, né, e as coligações conservam o direito à vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda. Então, de forma consequente, né, perderá o mandato parlamentar que se desfiliar do partido pelo qual se elegeu. Perfeito? Isto no caso de eleição ali, né? Nosso caso de eleição pelo sistema proporcional. Perfeito? Caso, por exemplo, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, enfim, vocês bem sabem ali o nosso sistema. Mas quando nós estivermos diante do mandato obtido pelo sistema majoritário, prefeito, governador, presidente da República e senador, em 2007, o nosso Superior Tribunal Eleitoral, dentro da consulta 1407 de 2007, colocou para nós o seguinte sentido, ó, que a fidelidade partidária também deve ser observada pelos detentores de mandato majoritário. Então, depois de assinalar que o povo é a fonte de todo o poder governamental, exercendo por seus representantes eleitos, e que a soberania popular reside no sufrágio universal e no voto direto e secreto. Então, concluiu o ministro Carlos Aires Brito que uma arbitrária desfiliação partidária implica a renúncia tácita do mandato, a legitimar, portanto,
a reivindicação da vaga pelos partidos. Então, no primeiro momento, em 2007, o TSE até mesmo falou que no cargo, por exemplo, de prefeito, aqui no caso, por exemplo, o presidente da República se desfiliou ao partido pelo qual ele foi eleito, PSL. Então, dentro dessa consulta, a gente poderia dizer que sim, existiria a possibilidade do PSL reivindicar ali o mandato de como presidente da República, perfeito? Mas é nítido que isso não prevaleceu. A posição do TSE não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, para o qual não é legítima a perda do mandato majoritário por desfiliação do mandatário. Porque a lógica do sistema majoritário é diferente da lógica do sistema proporcional. Na lógica do sistema proporcional, tem relevo, sim, os votos obtidos pelos partidos, e ainda nós temos isso, muito mais isso, né? Vocês sabem que o quociente partidário foi alterado, né? Então, hoje nós computamos para as eleições proporcionais a extinção das coligações partidárias, então nós computamos o quociente eleitoral e o partidário também, a partir dos votos válidos atribuídos pelo partido político. Então, a lógica do sistema proporcional é extremamente diversa, né, vamos dizer assim, da lógica do sistema majoritário. Então, nós temos a visão do STF na ação direta de constitucionalidade 5.081 de 2015, né, que não seria possível a perda do mandato em caso de sistema majoritário. Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele é detentor do cargo de presidente da República, e por mais que ele tenha se desfiliado ao partido, não permite que o partido requeira ali a sua cadeira, perfeito? Então, isso aqui é uma lição muito interessante, beleza? E além disso, após essa discussão, né, após esse julgamento, nós temos ali algumas alterações legislativas, né, sobretudo no artigo 22A da Lei 9.096 de 95, que foi incluído por uma lei de 2015, que coloca para nós o seguinte texto, né, ó. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Perfeito? Então, nós temos essa questão, e além disso, nós temos uma súmula do TSE, que é a súmula 67, que fala para nós que a perda do mandato em razão de desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, beleza? Então, nós temos, sim, algumas outras questões que são extremamente discutíveis, né? Que se discutem muito no nosso sistema e nas nossas questões, beleza? Então, nós temos agora, né, a gente vai falar um pouco da perda de mandato por infidelidade partidária, beleza? Então, a fim da gente disciplinar esse processo de perda de cargo eletivo, né, bem como a justificação dessa infidelidade partidária e sua desfiliação, o Tribunal Superior Eleitoral ele editou ali a resolução número 22.610 de 2007, beleza? Depois, 8 anos depois, esse mesmo tema ele foi previsto, como eu comentei para vocês, né, foi uma lei depois do julgado da ação direta de constitucionalidade do STF de 2015, que foi a Lei 13.165, uma mini-reforma eleitoral, que acrescentou o artigo 22A da Lei 9.096 de 95, a nossa lei dos partidos políticos, que dispõe no seguinte sentido. Vamos lá. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. 1. Mudança, inciso primeiro, né? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Inciso segundo, grave discriminação política pessoal. Inciso terceiro, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Pois bem, então, a gente tem também, posteriormente, uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 97 de 2017, que discute as questões das coligações partidárias, a extinção, cláusula de barreira, tudo. Ela acrescentou no parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição Federal uma nova hipótese de justa causa de desfiliação
partidária. Olha lá. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no artigo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a afiliação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Pois bem, então nós temos, na verdade, o que a gente pode chegar como duplo pressuposto para desfiliação dessa decretação, vamos dizer assim, da perda, né, de cargo eletivo. Quais sejam? Dois pressupostos que são autorizadores da decretação da perda do cargo da perda de cargo eletivo por infidelidade. Efetiva desfiliação partidária e ausência de justa causa para a desfiliação. Somados esses dois pressupostos, o partido sim pode reivindicar esse cargo eletivo pelo qual este mandatário foi eleito pelo sufrágio popular. Pois bem, a questão da justa causa, né? Novamente, eu coloquei algumas questões e a gente precisa entender quais são essas questões, né? De uma forma bem específica. Vamos lá. O inciso 1º do artigo 22A, acrescentado em 2015, fala para nós mudança substancial do programa da entidade decorrente de ato formal, pelo qual um novo programa ele está esposado em detrimento do anterior, que é abandonado. Então o partido ele muda completamente ali o seu vínculo de posicionamento ideológico. E essa alteração ela tem que ser substancial, ela não pode ser algo muito pontual, não. Precisa ser severa. E é de todo compreensível que alguém queira abandonar as fileiras, né, a filiação partidária de uma organização que alterou de forma severa, né, a sua ideologia, que era ideologia previamente cultivada. Então vamos ver, imaginar. O partido está posicionado dentro do espectro mais à esquerda, e aí muda ali todo o seu programa partidário para se colocar no espectro ali político de direita. Então, nós temos ali uma severa alteração, que não é uma alteração pontual, mas sim substancial. Nesse caso, a causa da desfiliação, né, é inteiramente atribuível à própria entidade, ao próprio partido que alterou o seu caminho, que alterou o seu rumo. Então não faz sentido que o mandatário, que o possuidor desse mandato eletivo, seja forçado a permanecer dentro desse partido, porque se ele se desfiliar, em tese, ele perderia o seu mandato. Só que não, perfeito? Por quê? Porque a partir do momento que o partido altera o seu rumo, seu caminho e sua ideologia, não faz sentido sancionar esse mandatário por uma alteração feita pelo partido político e não por ele. Beleza? Inciso segundo. Grave discriminação política pessoal. Qual que é a questão que a gente precisa entender em relação a isso? Primeiro, é um grau muito mais subjetivo do que o primeiro. Primeiro, a gente tem ali a análise do próprio estatuto do partido, e aqui nós temos um grau de subjetividade muito grande, tá? De todo modo, né, o professor José Jairo Gomes, ele coloca para nós que a discriminação deve ser grave de natureza política e pessoal. Em relação à gravidade, a gente tem que o que é grave para uns não necessariamente é grave para outros, né? Então nós temos sim um padrão, por exemplo, de normalidade, como moralidade, que vai variar entre os cidadãos, entre as pessoas, dentro de determinado tempo e determinado espaço. Então nós temos, por exemplo, né, dentro da analogia colocada, que o clima estabelecido dentro de uma posição geográfica pode sim determinar comportamentos, né, e julgamentos. Então, querendo ou não, se você está num calor extremo, você vai se vestir de uma forma. Se você está num frio extremo, você vai se vestir de outra forma. Então, exatamente em relação a isso, a gente tem que colocar ali uma questão de extrema gravidade, beleza? Então, essa extrema gravidade tem que seguir um parâmetro, vamos dizer assim, normal, um parâmetro que todos enxergam como algo grave, uma visão média em relação a essa circunstância. Quanto à natureza, né, a discriminação deve ser política e não moral, por exemplo, e de ordem pessoal. Então tem que referir-se à pessoa do mandatário e não a terceiros. E o órgão judicial não poderá se afastar desses parâmetros ao apreciar o conflito ali de quando ele for submetido à análise
desse caso, tá? Então, dentro da concretização desse inciso segundo do artigo 22A, a gente precisa encarecer os princípios da tolerância e da convivência harmônica, de sorte que meras idiosincrasias não poderão ser havidas como grave discriminação política pessoal, ou seja, somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência jurídica, política e moral, poderão ser considerados grave discriminação política pessoal. Beleza? O inciso terceiro é temporária, né, porque só vai incidir na legislatura que se encerrou em 2018. Então, nós temos ali, dentro desse inciso terceiro, né, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação. Aqui nós temos uma mudança que foi alterada, né? Por quê? Que é permitida, sim, agora a mudança do partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Então, para que a desfiliação seja lícita, né, faz necessário que sejam atingidos ali os seguintes pressupostos. Quais sejam? Que exista a mudança de partido político, a desfiliação desse partido político e a sucessão em relação ao engajamento a outra agremiação, e essa mudança só pode ocorrer no período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para que se concorra esse pleito eleitoral, né? Esse pleito em relação, seja ele no majoritário, seja ele no proporcional. E a mudança deverá ocorrer somente ao término do mandato vigente, tá? Então nós temos aqui algumas alterações que nós precisamos esclarecer. E a nossa última hipótese, né, é acerca do parágrafo 5º da Constituição, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 97 de 2017, que permite a mudança de partido sem perda de mandato ao eleito por agremiação que não tiver o desempenho mínimo previsto em seu parágrafo 3º do artigo 17, pois fica privado de receber recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Beleza? Em relação à perda do mandato também, por infidelidade partidária, em relação à expulsão do partido, beleza? Então, a expulsão do partido implica o imediato, né, cancelamento da filiação partidária. Então, o artigo 22A, que a gente está comentando, ele parte, sim, da hipótese de desfiliação partidária sem justa causa, beleza? Mas, vamos imaginar que este ato, né, ocorre em relação a algo provocado por esse mandatário que gera expulsão dentro do bojo do partido político, tá? Então, nesse caso, a agremiação partidária pode postular a perda do mandato do cargo eletivo do expulso ou não. O TSE, enfrentando essa questão, ele entendeu que é incabível a propositura de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária se o partido expulsa o mandatário da legenda, pois a questão alusiva à infidelidade partidária envolve desligamento voluntário da agremiação. Perfeito? Um outro ponto que a gente teria para falar aqui é sobre a extinção dos partidos políticos, né? Só que isso é muito fácil de a gente entender, porque, primeiro, o partido político ele tem que ser cancelado dentro do ofício civil e no Tribunal Superior Eleitoral, na regra do artigo 27 da Lei dos Partidos Políticos. Esse cancelamento deve ter ali os registros, né, da dissolução do partido ou na outra forma prevista no seu estatuto, de incorporação de um outro partido político, fusão de partido, e nos termos do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, da decisão transitada em julgado dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que determine o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido político, ali o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros provenientes do estrangeiro, tá? Estar subordinado à entidade ou governos estrangeiros e não ter ali os órgãos nacionais prestados nos termos da lei dos partidos políticos as devidas contas da Justiça Eleitoral e que mantém organização paramilitar. Então, se for vinculado a alguma coisa do estrangeiro, algo paramilitar e que não tenha prestado contas, sim, pode o Tribunal Superior Eleitoral pode extinguir esse partido político, sem mais, sem menos, dentro dessas hipóteses. Perfeito? Então a gente finaliza por aqui. Gostaria de agradecer. Peço desculpas novamente pelo atraso na gravação dessa aula, mas o importante é que ela está gravada, então por mais que vocês não assistam essa aula aí dentro dessa semana, desse final de semana, vocês poderão assistir no final de semana que vem, que vocês não terão nenhum prejuízo, porque nós estudaremos a partir de amanhã
um outro tema de grande relevância, que é nada mais, nada menos, né, do que os sistemas eleitorais, é aqui o bicho começa a pegar, beleza? Então, muito obrigado, fiquem todos bem. Como eu estou gravando no domingo, uma boa Páscoa a todos e todas. Fiquem bem. Até mais. Obrigado.